Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de estudos. Hoje o nosso assunto é determinante. O que vem de fato ser determinante? Nada mais é do que a continuação do estudo das matrizes, só que agora focado em uma única matriz especificamente, que é justamente a matriz quadrada. Então, o determinante é a extensão do estudo das matrizes, só que aplicada especificamente às matrizes quadradas, ou seja, matriz de ordem n, ou seja, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Antes de começarmos a nossa aula propriamente dita, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, acionar o sininho para que você receba as notificações das aulas que futuramente a gente posta no canal. Vamos à nossa aula de hoje sobre estudo determinante, uma extensão do estudo das matrizes. Então vamos ver hoje nessa aula algumas definições importantes sobre o estudo dos determinantes. Nós vamos ver determinante de ordem 1, nós vamos ter a nossa definição geral, vamos ver determinante de ordem 2 e vamos também ver na nossa aula subsequente determinante de ordem 3. Vamos à nossa definição número 1, que nós temos algumas definições importantes para esse estudo dos determinantes. Consiste, na primeira definição que nós temos aqui, só um instante, o que vem ser de fato determinante? Determinante consiste em associar a cada matriz quadrada, ou uma matriz quadrada A especificamente, nós estamos tomando como base uma matriz quadrada A, mas poderia ser qualquer tipo de matriz, desde que ela seja especificamente uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Não esqueçam disto, número de linhas igual ao número de colunas. Número de linhas igual ao número de colunas é justamente o que define o que é uma matriz quadrada. Então, esse determinante ele é o único número real que está associado a essa matriz, que ele é denominado justamente determinante desta matriz A, e a indicação dele nada mais é do que essa representação, det de A. A simplificação, a sigla de determinante é o det, no caso, e a matriz A, no caso especificamente, é a matriz que nós estamos estudando. Se fosse uma matriz B, seria determinante de B. Se fosse uma matriz X, seria determinante da matriz X. Onde colocamos... O que acontece quando vamos calcular o determinante de uma matriz quadrada? Onde colocamos os elementos da nossa matriz A, entre duas barras verticais. Ou seja, para representar determinante, você pega a matriz A, que ela está representada com esses colchetes, aqui no caso. Para calcularmos o determinante dessa matriz, simbolizamos com essa nomenclatura, com essa representação de determinante, det da matriz A, e veja que esses colchetes eles deixam de existir e passa a ser substituído por essas duas barras aqui no caso, barras verticais. Veja que os elementos são os mesmos, 1 e 2, 4 e 5, 1 e 2, 4 e 5. Isto aqui é o que nós chamamos de representação de determinante. É como você vai representar determinante daqui para frente quando se referir a esse estudo desse assunto. Vamos continuar nossa aula vendo a segunda definição, especificamente agora sobre os cálculos de determinante. Nós vamos falar agora nessa definição número 2 do determinante de uma matriz de ordem 1. O que é uma matriz de ordem 1, professor? Uma matriz de ordem 1, onde você vai ter somente um elemento. Por quê? Porque a matriz ela vai ter uma linha somente, ela vai ter uma linha e uma coluna. Então é uma matriz que nós denominamos de matriz quadrada de ordem 1. Nesse caso aqui, ordem 1, uma linha e uma coluna. Não esqueçam dessa nomenclatura. Outra, aqui nós temos a nossa matriz A. Como ela é de ordem 1, ela só tem um elemento, o A11 ou o A11. Nesse caso, veja que nós temos os colchetezinhos aqui no caso. Esses colchetes podem, em alguns casos, vir representados com parênteses grandes no caso, mas normalmente é representado através de colchetes. Chamamos de determinante, que é a primeira definição dessa matriz. Nesse caso, a matriz A, determinante dela é det de A. Veja que o colchete deixa de existir e passa a ter as duas barras verticais. Nesse caso, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento da matriz. Ele é um elemento, aliás, o determinante ele é um número associado
associado a uma matriz quadrada. Então, de fato, se ela só tem um elemento, essa matriz quadrada de ordem 1 só tem um elemento, o determinante dessa matriz A, no caso formado pelo elemento menos 2, o det dela, no caso o determinante, que é o valor do número real associado a ela, é o próprio número menos 2. Eu tenho aqui a matriz B e quero calcular o det de B, determinante da matriz B. Se ela só tem um elemento 5, o determinante da matriz B é o próprio elemento 5. Por ele só existir somente se o número 5. Nesse caso, não esqueçam que a definição de determinante está afirmando que ele é um único número real que está associado a essa matriz quadrada. A essa matriz, no caso, especificamente uma matriz quadrada. Não esqueçam que o elemento dessas matrizes, quando ela é de ordem 1, é o próprio determinante. Agora vamos ver a terceira definição, que trata-se do determinante de ordem 2. Veja que agora já começa a aparecer uma outra representação. Seja a matriz de ordem 2. O que é uma matriz de ordem 2? Uma matriz quadrada de ordem 2 é aquela que tem número de linhas. Eu tenho duas linhas formada por duas colunas. Então, nesse caso, é uma matriz que nós chamamos, quando ela tem duas linhas e duas colunas, matriz de ordem 2. Matriz de ordem 2. Veja que, de fato, essa matriz A, ela tem duas linhas e tem duas colunas. Então, nesse caso, essa matriz é formada por duas linhas e duas colunas, matriz de ordem 2. Agora, veja como daqui da matriz eu faço para calcular o determinante. Veja como se faz o cálculo do determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Chamamos de determinante dessa matriz o número. Veja que aqui eu tenho a matriz A. Veja que eu agora representei por det de A, que é o determinante. Nós não temos mais esses colchetes. Veja que agora nós temos aqui as barras verticais. E veja que esse determinante, especificamente esse determinante, ele nada mais é do que quem? Determinante da matriz A. Veja que aqui você está multiplicando esses elementos. Você está multiplicando o A11 pelo A22. Veja que você multiplicou esses dois elementos. E subtraiu, veja que está sendo subtraído aqui pelo produto do A21 pelo A12. E o que é de fato esse? Que elementos são esses, professor? Lembre-se lá do estudo das matrizes, quando estávamos estudando as matrizes quadradas, de ordem 1, 2, 3, assim sucessivamente. Lá esses elementos aqui, como é uma matriz quadrada, isso aqui nós denominamos naquela ocasião, chamamos de diagonal principal. Isso aqui no caso, diagonal principal. E esta outra diagonal, nesse caso aqui, a diagonal secundária. Nós temos em toda e qualquer matriz, principalmente de ordem 2 para frente, diagonal principal e diagonal secundária. Então, resumindo essa fórmula do determinante, esses números A11 e A22, eles estão em que diagonal? Eles estão na diagonal principal. Então, nesse caso aqui, você vai fazer o quê? Você vai pegar o produto dos elementos da diagonal principal, você vai fazer o produto e subtrair pelo quê? Pelo produto dos elementos da diagonal quê? Da diagonal secundária. Veja que aqui nesse caso o A21, só um instante, o A21 e o A12, eles fazem parte do que nós denominamos de diagonal secundária. Então, o determinante de uma matriz de ordem 2 nada mais é do que o produto, a subtração no caso, não esqueça, do produto da diagonal principal pelos elementos da diagonal secundária. Vamos aos exercícios práticos para entendermos melhor esse processo. Veja que eu coloquei aqui dois exemplos para nós aplicarmos a definição de determinante de ordem 2. Vamos para o nosso primeiro. Nós estamos querendo aqui na questão número 1 do exemplo, no item 1, determinante da nossa matriz A. Veja que o que eu vou fazer? Representá-los aqui através das barras verticais, colocar os elementos, os mesmos elementos da matriz, nós não mudamos. E como vai ficar esse determinante, professor? Veja, pega-se os elementos da diagonal principal, que no caso aqui é 1 e 3. Então, o det da matriz A, nesse exemplo aqui, o exemplo número 1, vai ficar 1 vezes 3
que é a diagonal principal, subtraído por os elementos da diagonal secundária, o produto, no caso, 5 vezes quanto? 5 vezes 2. Então, nesse caso, o det de A, que é o determinante, é um número associado a essa matriz aqui especificamente. Aqui é 1 vezes 3, multiplicação, subtrai 5 vezes 2, 10. Subtraímos aqui no caso 3 menos 10, nós vamos ter o quê? Menos 7. Então veja que de fato nós encontramos um número que está associado a essa matriz quadrada do item 1, a matriz quadrada de ordem 2. Nesse caso, um único número. Nós não vamos ter dois números associados a um determinante. Vamos ver o nosso segundo exemplo, o exemplo da letra B, da matriz B. Determinante da nossa matriz B. Como ficaria, professor? Det de B. Não esqueça de colocar na nomenclaturazinha correta a representação. Representa-se os elementos 2 menos 1, 2 e 3. Agora, o que nós vamos fazer, professor? Vamos para o produto. Esse aqui sempre, não esqueçam, aqui é a diagonal principal e esses elementos aqui são a diagonal secundária. Nesse caso, o nosso det aqui vai ficar igual a quanto? Continuando aqui, vai ficar det da nossa matriz B vai ser igual. Multiplicamos 2 vezes 3, 2 vezes 3, subtraído de quem? De 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1. Botamos dois parênteses, poderia ter botado aqui um colchete, só repetir. Eu posso botar aqui no caso 2, parêntese 2, que multiplica. Posso botar um colchetezinho pequeno, o menos 1 dentro do parênteses para separá-los. Então o determinante dessa matriz B, o item 2, vai ser igual a 6. O menos representa 2 vezes menos 1 aqui no caso nós vamos ter menos 2. Eu repeti o parêntese aqui no caso por quê? Porque aqui nós tínhamos sinal negativo. Aqui nós vamos ter 6, menos com menos aqui nós vamos ter mais, e 6 mais 2 nós vamos ter igual a 8. Então, nosso determinante da nossa matriz B aqui no caso, ele é igual a 8. O determinante da matriz B igual a 8. Vamos ver o nosso segundo exemplo, um exemplo que é o seguinte. O que você tem que observar no segundo exemplo dessa sequência de exercícios? Veja que aqui no caso, a nossa matriz, os nossos elementos, ele está representado por letras minúsculas, o A, o B e o C. Não são matrizes. Por quê? Professor, na realidade, não são matrizes porque matrizes eles são representadas, não esqueçam disto, são representadas por letras maiúsculas. Letras maiúsculas. Professor, e quando é que de fato esses números vão ser, como é que eles vão ser chamados? Na realidade, esse A, esse B e esse C, eles são números. Esses daqui são números. É o número A, aqui é o número B e aqui é o número C. Por que você disse que é um número, professor? Veja que nesse caso está representado pelas barras verticais. Então, se está representado por essas barras verticais, representa número e é justamente o determinante, porque nós estamos trabalhando com matriz quadrada. Então, nesse caso, ele pede para determinar o valor dessa expressão. Nesse caso, você vai ter que calcular o A primeiro, o B e o C. Você não pode pegar 2 e multiplicar por esses elementos aqui de dentro como se estivesse multiplicando matrizes. Vai dar errado o cálculo se você fizer essa representação ou esse cálculo desse modo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, professor, calcular o valor do A. E o valor do A vai ser como, professor? Simples. É só você aplicar definições que nós vimos anteriormente. Diagonal principal, só multiplicar 4 vezes 4 dá 16, menos, não esqueçam, isso aqui é a diagonal principal, isso aqui é a diagonal secundária. Nesse caso aqui, 5 vezes 2, nós vamos ter 10. Daqui nós vamos ter que o nosso Azinho vai ficar 16 menos 10, que vale quanto? Que vale 6. No caso, 16 menos 10 vale 6. Como vai ser o nosso B, professor? O nosso B vai ser dessa maneira, do mesmo modo do A. Multiplica menos 2 vezes 5. Aqui nós vamos encontrar o quê? Só um instante, nós vamos encontrar menos 10. Não esqueça do menos da fórmula. Aí aqui nós vamos ter menos 6 vezes 1. Aqui vai ter menos 6. Parênteses para representarmos. Aqui no caso vai ficar menos 10. O menos com menos aqui no caso vai ficar mais 6. E se nós pegarmos menos 10 mais 6, sinal diferente, subtraímos. Vai dar o quê? Vai dar igual a menos
menos 4. E qual vai ser o valor do nosso C? Do mesmo procedimento. Diagonal principal, sempre a principal primeiro, 7 vezes 0 aqui vai dar 0, menos parêntese, ou então 2 vezes 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Não precisou do parêntese porque o resultado daqui já saiu positivo. Então, quem é o valor do nosso C? O nosso C, nesse caso aqui, ele vai ser igual a quanto? C vai ser igual a 0 menos 2, aqui vai dar menos 2. Muito bem. Por que eu representei aqui com parênteses? Porque veja que esse resultado, menos 6 vezes 1, vai dar menos 6. Nesse caso, colocamos parênteses porque vai fazer o jogo de sinais. Encontramos o valor do nosso A, o valor do nosso B e o valor do nosso C. Vamos agora calcular o que, professor? Vamos calcular a expressão que ele está pedindo. O que é a expressão? Logo, o que nós vamos fazer? 2 vezes o valor do A, menos 3 vezes o valor do B, menos 4 vezes o valor do C. Substitua os valores. 2 vezes o valor do A. Quem é o valor do A? 6. 2 vezes 6. 3 vezes o valor do B. O B é quanto? Menos 4, parêntese, porque é negativo. Menos 4 vezes o valor do C, que é quanto? Menos 2, parêntese, porque é negativo. Nesse caso aqui dá 12. E menos com menos aqui, menos com menos aqui vai dar mais. 3 vezes 4 também dá 12. Menos com menos aqui no caso vai dar mais. 4 vezes 2 vai dar 8. Somando isso aqui, nós vamos ter o valor da nossa expressão. Vamos pegar 12 mais 12, que dá 24. 24 mais 8 vai ser igual a quanto? 32. Então, o valor da nossa expressão é igual a 32. Veja que aqui diferenciou, porque você já encontrou o A, encontrou o B, encontrou o C, aplicou na expressão e encontrou o resultado 32 para essa questão. Vamos agora encerrarmos aqui a nossa aula introdutória sobre sistemas abordados, a aplicação do determinante dentro das matrizes quadrada de ordem n. Vamos ver essa resolução desta equação. Está se pedindo o valor, quando se pede para resolver a equação, está se pedindo o valor do x. Temos que encontrar o valor do x. Aqui você não é para igualar matrizes. Veja que aqui não representa matrizes, aqui nós temos barras verticais. E mesmo porque se fosse igualar as matrizes, se fosse matrizes, veja que esse 3 que está na posição da primeira linha, primeira coluna, teria que ser igual ao 5 que está na primeira linha, primeira coluna da outra matriz do segundo membro. Nesse caso, veja que nós temos barras verticais. Se são barras verticais, veja, nós temos aqui a aplicação de determinante. Então, como é que ficaria aqui, professor? Simples. Aqui nós chamamos de quê? Só um instante. Aqui nós chamamos de diagonal principal. Então, aqui vai ficar 3 vezes x. Menos, não esqueça do menos. Aqui o 2 multiplica o que tem dentro dessa expressão. No caso, x menos 1. Então, o 2 multiplica x menos 1 dentro do parêntese. Iguala, veja que nós temos o igual. Multiplicamos a diagonal principal. 5 vezes 1. Subtraímos 2 vezes 1, que é a diagonal secundária. Poderíamos ter feito direto, mas nós estamos no modo de aprendizagem, então vamos devagar. Menos 2 vezes x aqui vai dar menos 2x. Menos com menos daqui vai dar mais. E 2 vezes 1 vai dar 2. E isso aqui é igual a 5 vezes 1, 5. E 2 vezes 1, 2. 3x menos 2x. Aqui nós vamos encontrar um x. Nesse caso, o mais 2 que está no primeiro membro vai ter que ir para o segundo membro, porque se trata de equação. Então, aqui vai ficar 5 menos 2, que é 3, subtraído, que aqui está mais, subtraído de 2. Nesse caso, chegamos à conclusão que o valor do nosso x ele é igual a quanto? Ele é igual a 1. Então, o valor do x da nossa equação, a solução desta equação, o valor do x é igual a 1. Professor, como é que eu vou saber se esse cálculo está correto? Você pode, em alguns momentos do cálculo, fazer a verificação. Como assim, professor? Veja, eu posso substituir no lugar do x o valor dele, que é 1. Então, nesse caso aqui, você vai ter 3 e 2. Aqui você vai ter 1 menos 1, que vai dar 0. Aqui você, no lugar do x, vai colocar 1. Isso aqui tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a outra matriz do outro lado, o segundo membro. 5 e 1, 2 e 1. Mas, professor, essas matrizes não são iguais. Mas não são matrizes, são determinantes, representação determinante. 3 vezes 1 dá 3.
menos 2 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 vai dar 5, menos 2 vezes 1 vai dar 2. 3 menos 0 é 3 e 5 menos 2 é 3. Então veja que de fato o nosso x, a nossa solução da nossa, aliás, a solução da nossa equação é de fato o número 1. Então a nossa aula introdutória sobre determinantes de ordem 1, determinante de ordem 2 e a aplicação dessa resolução de questões se encerra por aqui. Na nossa próxima aula já vamos ver o determinante de ordem 3, mas antes de encerrarmos a aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, ajudar o canal a crescer para que você tenha aula cada vez melhores.